Senador Elmano, que ora preside aqui a sessão, senhores senadores, senhoras senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado. Senhor presidente, mais uma vez eu quero aqui fazer o registro desse momento grave pelo qual o país passa, momento de ruptura democrática, de ruptura institucional, porque, afinal de contas, a admissão do processo de impeachment contra a presidenta Dilma, aprovada no último dia 12 de maio, aqui pelo plenário do Senado, é a continuidade da marcha da insensatez, ou seja, a continuidade do golpe contra a democracia. E é golpe, senhor presidente. É golpe, e é assim que a maioria do povo entende. E sabe por que a maioria do povo entende que é golpe o que estão fazendo com a presidenta Dilma? Porque a maioria do povo brasileiro sabe que essa mulher é honesta, sabe que ela não cometeu crime nenhum. Sabe que o que está havendo é uma violação à Constituição e, portanto, com muita sabedoria, o povo brasileiro, enfim, entendeu que se trata de um golpe. Esse afastamento da presidenta Dilma das suas funções de presidenta da República durante um prazo de 180 dias. Um golpe com a fachada, ou travestido, como eu costumo dizer, de pedido de impeachment. Mas que ao chegar na Constituição não encontrou embasamento legal. Por quê? Porque por mais esforços que tenham sido feitos pelo consórcio golpista, eles não conseguiram de maneira nenhuma provar que a presidenta Dilma tenha cometido crime de responsabilidade. Na verdade, senador Paim, o impeachment foi nada mais, nada menos do que o pretexto que as forças golpistas, que a burguesia desse país usou para derrotar o PT, para apear do poder a presidenta Dilma, eleita democraticamente, portanto, para derrotar o projeto que começamos a colocar em prática há 13 anos e jogar por terra os avanços sociais alcançados nesse período para implantar à força um outro plano, um outro projeto. Ou seja, ao usurpar o poder, o senhor Temer, na verdade, coloca em andamento um plano de governo que já foi derrotado nas urnas por 4 vezes seguidas. Portanto, é disso que se trata. Volto a repetir, o impeachment nada mais, nada menos foi do que a forma vergonhosa com que a oposição partidária, tendo à frente o PSDB, derrotado 4 vezes nas urnas, PSDB, que até o presente momento, junto com o DEM, junto com os outros coveiros da democracia, foram incapazes de ganhar pela via do debate, pela via da urna, pela via daquilo que a democracia tem de mais soberano, que é o direito do povo votar e escolher livremente os seus representantes. Pois bem, essa oposição conservadora, que tem sido incapaz de ganhar nas urnas, se associou à mídia empresarial, o império da Rede Globo, se associou a setores do empresariado, se associou a Eduardo Cunha, o homem mais acusado nesse país, porque é réu, respondendo a vários processos. E, por fim, contou com o auxílio de quem? Nada mais, nada menos do vice-presidente da República, que, para infelicidade da nação, o vice-presidente sai do
papel nobre que ele deveria ter enquanto vice-presidente, ele sai desse papel e assume exatamente o papel de traidor, o papel de conspirador e o papel de golpista. Porque, infelizmente, se associou o vice-presidente a esse movimento, a esse consórcio golpista e, portanto, através de um pedido de impeachment espúrio, sem embasamento legal, o que é que eles fizeram? Tomaram o poder. Implantaram um outro governo, implantaram um outro projeto, implantaram um outro plano de governo. E grave, projeto esse de governo, plano esse de governo, 4 vezes derrotado nas urnas desse país. É duro, senador Eumano, é muito duro isso. É muito duro. Para gerações presentes e para gerações futuras, o que nós estamos vivenciando no Brasil de hoje. Muito duro. De repente, ver o pacto constitucional sendo rasgado. Não é à toa que até hoje esse processo espúrio de impeachment contra a presidenta Dilma continua escandalizando o mundo inteiro. Não é à toa que amplos setores da sociedade não se conformam com isso e continuam nas ruas. Agora nesse exato momento, está havendo mobilização em várias capitais do país. Mas, senador Eumano, grave ainda é dizer o seguinte, se nós já esperávamos um projeto conservador, nesse período de um presidente interino, provisório, um governo golpista sem legitimidade, se para nós, durante esse período, já esperávamos por um projeto conservador, mas eu quero aqui dizer que o governo interino, provisório, o governo usurpador, conseguiu nos surpreender mais ainda. Eu diria até nos assombrar, pela falta de sensibilidade ao apresentar um ministério com figuras, no geral, que representam o pensamento, as ideias mais conservadoras da política brasileira. Um ministério, como eu já disse hoje aqui, sem diversidade, sem representatividade, onde não há um único negro, onde não há mulheres. Aliás, depois de muitas críticas, inclusive de quem apoiou o golpe, eles começaram a nomear uma ou outra mulher. Mas é bom que se diga no segundo e no terceiro escalão, deixando claro que neste governo golpista, interino, provisório, usurpador que aí está, realmente as mulheres serão deixadas a segundo plano. Porque a fotografia ministerial, ela permanece lá. Só homem branco, repito, né, a cara da velha direita, essa é a fotografia do primeiro time. Não tem um único negro lá, não tem uma mulher. As mulheres, repito, estão vindo para o segundo, para o terceiro escalão. Isso é um desrespeito, senhor presidente. Mas como se não bastasse essa falta de representatividade, o presidente usurpador ainda rebaixou ou extinguiu importantes ministérios como o das mulheres, igualdade racial e direitos humanos, o desenvolvimento agrário e o da cultura. E ainda adianta que vai revogar as ações tomadas pelo governo em um verdadeiro retrocesso para, repito, mais uma vez, colocar em prática um plano de governo que foi derrotado pelo povo brasileiro nas urnas. Não foi só em 2014, não, foi 4 vezes. Não é à toa que está aí, né, a sociedade se mobilizando. Fundir o MINC com o MEC, a pasta da cultura com a educação, é de uma insensatez, é de uma irresponsabilidade política, programática, é de uma insensibilidade sem tamanho. Eu já disse aqui, senador Paim, eu milito na área da educação, assim como milito na área da cultura. Os desafios que a gente tem na área da educação são enormes, senador Paim. São enormes. Portanto, não é de maneira nenhuma, não seria jamais adequado acabar com o MINC
e fundir com a educação. A cultura e a educação, elas são inseparáveis enquanto conceito, enquanto concepção, enquanto visão programática, mas exatamente pela grandiosidade que tem essas duas áreas, elas precisam de estruturas de Estado fortes, robustas e com condições de levar a cabo as políticas públicas de promoção, de valorização dessas áreas pelo país afora. Então, quero aqui me solidarizar com os artistas, com os produtores culturais, quero me solidarizar com os militantes da cultura que não se conformam com esse absurdo e que estão aí lutando, denunciando. Agora mesmo, senador Paim, já são manifestações em mais de 8 capitais. A sede da FUNAT no Rio de Janeiro, em São Paulo, Belo Horizonte, várias outras capitais, lá mesmo no Nordeste, a sede do IFAM lá em Pernambuco, lá no meu estado, Rio Grande do Norte, lá em Natal, a sede do IFAM está sendo ocupada também por manifestantes que exatamente estão gritando, né, que estão protestando contra o fim do Ministério da Cultura, porque, repito, isso é um atentado à cultura do nosso país. Portanto, senhor presidente, eu quero aqui dizer que, na verdade, né, eles estão rasgando os mais de 54 milhões de votos, os golpistas, para, respaldado no voto de 367 e 55 senadores, colocar em prática um projeto que coloca na contramão as conquistas sociais e trabalhistas, como a proposta de aumentar a idade mínima dos trabalhadores, fim da política de valorização do salário mínimo e, vejam bem, até a redução do SUS. O ministro da Saúde hoje disse uma pérola, né? Quando disse que tinha que rever o tamanho do SUS. Que desrespeito, que absurdo. Foi tão estapafúrdio o que ele disse hoje, que de repente já teve que voltar atrás. O ministro da Segurança também ontem disse um monte de besteiras. Ou seja, senhor presidente, na verdade, volto a dizer, o que nós estamos assistindo é uma traição, é uma conspiração, é um vice-presidente que foi eleito com a presidenta, mas foi eleito com a presidenta não foi para trair, não foi para conspirar, não. Foi, inclusive, para respeitar o programa que foi debatido e que foi votado e que foi aprovado nas urnas de 2014. E agora o que a gente está vendo? Um governo provisório, interino, que se associa aos adversários, aos que foram derrotados nas urnas de 2014, trazendo exatamente um plano de governo, repito, que significa um retrocesso em todos os sentidos para o povo brasileiro. Quero ainda aqui, senhor presidente, dizer que, como professora que sou, militante da área da educação, que tenho feito da luta em defesa da escola pública, da luta em defesa da educação, a minha principal ação do ponto de vista do meu papel enquanto parlamentar, eu quero aqui colocar que, a exemplo dos meus colegas professores e professoras de todo o Brasil, a exemplo dos estudantes, eu estou extremamente preocupada, porque o projeto de governo do PMDB, a chamada A Ponte para o Futuro, ou melhor chamado de A Ponte para o Passado, eu já disse isso aqui várias vezes, prevê desvinculação orçamentária das receitas da educação e da saúde. Em isso acontecendo, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter um retrocesso em matéria de revogar garantias institucionais, garantias constitucionais e inviabilizando o Plano Nacional de Educação. Plano Nacional de Educação que foi fruto de uma luta muito bonita, que foi fruto de uma ampla negociação que envolveu o governo, o parlamento e a sociedade, não é? Documento esse, projeto esse que terminou sendo sancionado pela presidenta Dilma sem vetos.
O documento Travessia Social, que instituiria um sistema de bonificação, esse documento também foi divulgado através da imprensa, é um documento, né, que a equipe do presidente interino, enfim, está analisando. Esse documento, senhor presidente, simplesmente instituiria um sistema de bonificação, ou seja, é a tal da política da meritocracia. Ao final do ano, dependendo do desempenho, o professor teria um bônus salarial ou não. Pois bem, eu quero chamar a atenção aqui da sociedade brasileira, que esse sistema de bonificação vai contra a lógica do Sistema Nacional de Educação e contra, portanto, a superação das desigualdades nacionais. Na verdade, esse sistema de bonificação, se viesse a ser implantado, senhor presidente, se vier a ser implementado, simplesmente viria substituir uma política de valorização do magistério implantada por nós, que começou exatamente com a aprovação da Lei 11.738, que instituiu o piso salarial nacional dos professores. Projeto de lei enviado ao Congresso Nacional pelo ex-presidente Lula. Projeto de lei esse que foi fruto também de um intenso debate, de uma intensa mobilização por esse país afora. Projeto de lei esse que eu tenho a alegria de ter sido uma das principais idealizadoras enquanto deputada federal e articuladoras. Pois bem, eu quero chamar a atenção aqui não só dos meus colegas professores, dos estudantes, mas do Brasil, que sabe o quanto é fundamental, o quanto é essencial investir na educação. Eu quero chamar a atenção para as maldades que estão sendo pensadas. Trazer um sistema de bonificação, um sistema, inclusive, que tem sido criticado até por especialistas que têm uma visão liberal da área da educação. Porque esse sistema de bonificação, ele simplesmente não se revelou eficiente diante daquilo que continua um desafio para nós, que é avançar em matéria da qualidade de ensino. E mais desastroso seria ainda, porque o que está por trás desse sistema de bonificação é acabar com a lei do piso salarial nacional do magistério. Eu digo isso aqui com todas as letras, é o que está por trás. Ora, a lei do piso salarial nacional do magistério guarda lá um dispositivo fundamental, que é o reajuste anual a que todo professor que é beneficiado pelo piso salarial nacional do magistério tem direito, de acordo com o custo aluno do Fundeb e o chamado ganho real. É uma política semelhante à política de valorização do salário mínimo. Então, eu quero dizer aqui, senhor presidente, que nós temos que estar muito atentos. Nós não vamos aceitar de maneira nenhuma que brinque com a educação. Nós não vamos aceitar de maneira nenhuma que depois dessa década de avanços e conquistas importantes para a educação brasileira, que agora simplesmente venhamos a assistir um retrocesso que significará um prejuízo grande, não só para a educação, mas para o projeto de desenvolvimento nacional. Então, eu quero concluir, senhor presidente, e dizer aqui da nossa preocupação. Está o Brasil inteiro preocupado. Entregar ao Ministério da Educação um partido como o Democrata, PFL, um partido que traz exatamente no seu DNA ter sido contra a lei de cotas, ter sido contra a lei do ProUni, um partido que ainda hoje o novo ministro está aí alardeando que se as universidades públicas quiserem adotar cobrança, não tem problema nenhum. Que absurdo é esse?
Que absurdo é esse? Então, senhor presidente, volto a dizer, não só como senadora, mas como professora, como militante que sou da luta em defesa da escola pública e da educação, é meu papel estar aqui nesta tribuna alertando sobre esse quadro e conclamando os meus professores, vou concluir, senhor presidente, meus colegas professores, estudantes e a sociedade em geral. Portanto, senhor presidente, para concluir, eu quero aqui colocar que hoje tivemos uma reunião do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, reunião muito boa, muito representativa. O PT está unido. A palavra de ordem dentro do Partido dos Trabalhadores é a seguinte: primeiro, o governo que está aí é um governo interino, um governo provisório golpista. É sim. É um governo que não merece o nosso reconhecimento. Portanto, a esse governo, nós daremos o tratamento que ele merece, que é de uma oposição dura, vigilante, firme e consistente. Governos democráticos merecem um outro tipo de oposição. Agora, governos que nascem fruto de violação à Constituição, fruto de um golpe como é esse, governos assim têm que merecer um tratamento à altura. E qual é o tratamento? É que nós não reconhecemos de maneira nenhuma a legitimidade desse governo, exatamente por isso, porque ele é fruto de um golpe, de uma traição, de uma conspiração. Não é só os 54 milhões de votos que a presidenta Dilma obteve. É uma traição, é um golpe, é uma conspiração contra o povo brasileiro. Inclusive, quando vem hoje tentar implementar um plano, um projeto, derrotado nas urnas 4 vezes, e que significa, sem dúvida nenhuma, um retrocesso brutal do ponto de vista dos interesses dos trabalhadores e do povo brasileiro. Por isso, senador Paim, que estamos nós, enquanto Partido dos Trabalhadores, conscientes do papel que nós temos a desempenhar nesse momento. Oposição sem um dia de trégua, firme, consistente, ao mesmo tempo, e que nós vamos continuar ao lado do PCdoB, do PDT e de outros setores, ao lado da sociedade, dos movimentos sociais, dos movimentos populares, ao lado de todos aqueles e aquelas que não se conformam com esse golpe que foi praticado contra a presidenta Dilma e contra o povo brasileiro. Nós vamos continuar unidos, mobilizados e sem perder o foco. E o foco, senador, é o seguinte: é continuar lutando para que a presidenta Dilma, nesse prazo de 180 dias, ela volte a ocupar a cadeira que lhe é de direito, porque foi uma cadeira que passou pela aprovação popular de mais de 54 milhões de brasileiros.